No vídeo de hoje, vamos conferir as tristes e intrigantes histórias por trás das malas do Centro Psiquiátrico de Willard. Como Willard foi fundada? O Centro de Willard não foi a primeira instalação no estado de Nova York para pacientes com problemas psiquiátricos. Na época, muitos dos doentes mentais eram mantidos em asilos, presos com correntes e, em muitos casos, sem roupas. O Hospital de Nova York foi fundado em 1791 como um asilo para loucos. Em 1821, o Bloomingdale Lunatic Asylum abriu como uma filial do Hospital de Nova York. Não havia tratamento médico organizado, fornecimento de suprimentos ou cuidado para os pacientes providos pelo estado de Nova York, até a abertura do The State Lunatic Asylum em Utica em 1843. Antes dessa época, os pacientes eram sujeitos a extrema crueldade, negligência, punição e até mesmo fome em asilos e prisões, e muitos foram tratados de forma semelhante nas casas de seus familiares, por serem motivos de vergonha devido à sua condição mental. Em 27 de novembro de 1824, a Assembleia Legislativa do Estado de Nova York aprovou uma lei para prover o estabelecimento de asilos para pobres no condado. O asilo era o último recurso para os indigentes e consistia de uma vida comunitária em que os presos eram obrigados a trabalhar na fazenda e na casa para comer, ter um lugar para dormir e permanecer vivo. O guardião do asilo tinha poder quase ilimitado sobre aqueles designados para lá. Se um preso fosse uma pessoa desordenada, sã ou insana, era permitido para o dono da instituição colocar e manter cada uma dessas pessoas em confinamento solitário em alguma parte da mesma casa e alimentá-los apenas com pão e água, até que ele ou ela seguissem suas ordens e os trabalhos obedecendo às regras. Um comitê investigativo relatou que o número de pacientes em confinamento encontrados em asilos fora do condado de Nova York e Kings foi de 837 pessoas. Desse número, 130 pacientes foram relatados como estando em celas ou presos em correntes. Foi então que o State Lunatic Asylum em Utica foi criado por lei estadual e a instituição foi inaugurada em 1843. Em 1855, os superintendentes municipais dos pobres reuniram-se coletivamente e apelou ao legislativo do estado de Nova York para fornecer um alívio para o sofrimento dos pacientes negligenciados. O legislativo criou uma comissão que investigou e fez um relatório. Infelizmente, não foi autorizado. Muitos pacientes com doenças crônicas pobres não podiam ser enviados para asilo estadual em Utica. Como os números de indigentes com problemas psiquiátricos em asilos do condado continuou a crescer, a pressão para fazer algo a respeito também cresceu. Foi então que, em 30 de abril de 1864, a Assembleia Legislativa do Estado de Nova York autorizou o Dr. Sylvester Willard, que era secretário do State Medical Society, para investigar as condições dos pacientes e fazer um relatório. Seu relatório foi concluído em janeiro de 1865. No relatório, ele citou: casos recentes são recebidos constantemente em diversos asilos sem nenhum cuidado especial. Atenção é geralmente dada a eles com referência à sua recuperação. O atendimento médico é tão precário por falta de meios de cuidados gerais que é impossível chegar a qualquer gestão satisfatória do paciente, e mostra-se tão insatisfatório para o médico e não contém quaisquer benefício para o paciente.
Este relatório estimou que havia 1.345 pacientes com problemas mentais no condado. No relatório do Dr. Willard, indicava que o cuidado que essas pessoas recebiam em suas instituições do condado era tipicamente inferior ao de Utica State Asylum. Em 8 de abril de 1865, a Assembleia Legislativa do Estado de Nova York estabeleceu o asilo estadual para doentes crônicos e para melhor cuidar de seus pacientes mais pobres. Os pacientes desse novo asilo viriam de todos os estados de Nova York. A intenção dessa nova lei era esvaziar os asilos dos pobres dos condados e enviar os pacientes crônicos, ou seja, aqueles que estavam há mais de 2 anos no State Lunatic Asylum em Utica, para o novo Willard Asylum. Essa nova instalação seria conhecida como Willard Asylum for the Insane, em homenagem ao médico que morreu 6 dias antes. À medida que o Willard Asylum crescia, a própria comunidade tornou-se conhecida como Willard, as malas de Willard. Quando o centro psiquiátrico de Willard fechou em 1995, 2 funcionários, Beverly e Lisa, encontraram uma porta escondida que levava à cobertura de um dos edifícios abandonados. Ao abrir a porta, descobriram uma ampla habitação que albergava umas 400 malas. As malas dos homens estavam colocadas à esquerda e as das mulheres à direita. Estavam organizados em ordem alfabética e devidamente etiquetadas. Os pacientes trouxeram aquelas malas quando foram admitidos no sanatório, mas por circunstâncias desconhecidas não foi permitido que eles mantivessem as malas com seus pertences em suas habitações. Documentos, livros, fotografias, sapatos, roupas, pratos envolvidos em papel de jornal e outros muitos objetos pessoais foram conservados intactos durante décadas naquela cobertura do hospital. Após o achado dessas malas, Derby e Peter, professores de psiquiatria, em colaboração com a fotógrafa Lisa, selecionaram 10 malas e pesquisaram a história pessoal de cada um dos proprietários das mesmas, tratando de descobrir os que motivos causaram sua internação no centro psiquiátrico. O resultado da investigação deu lugar a uma exposição no Newark State Museum em 2008. Os objetos pessoais dos pacientes permitem conhecer quem eram essas pessoas antes de desaparecerem por trás dos muros do hospital. Quais eram seus trabalhos, aspirações, suas relações com os demais. Nas fotografias aparece frequentemente sorridentes, descontraídos, viajando, praticando esportes, estudando, levando essa vida normal que todos nós levamos. Mas através das informações contidas dentro dessas malas abandonadas, também podemos ver como suas vidas em um momento determinado se quebram como consequência não só da doença mental, mas também de outras circunstâncias. A partir dessas catástrofes pessoais, essas pessoas deixam de ser consideradas sãs ou normais e a maioria é enclausurada para sempre. No entanto, na atualidade, essas pessoas receberiam tratamentos muito diferentes e não permaneceriam durante muito tempo isoladas do mundo. Por esse motivo, suas histórias são tão interessantes e emotivas. Nesse vídeo contarei a história de Madeline, Teresa, Lawrence, Margaret, Rodrigo e Ethel, entre outros pacientes. Teresa nasceu em 1880 em Baviera, Alemanha. Com apenas 16 anos, ingressou na Congregação das Irmãs Dominicanas, onde tomou o nome de Sir Marie Ursuline. Foi levada à América em 1898. Teve problemas com a Madre Superiora e começou a questionar sua permanência na congregação. Em 1917, escreveu ao seu pai lhe pedindo ajuda para voltar para casa na Alemanha,
mas sua carta foi devolvida devido às restrições de correio em tempo de guerra. Teresa tinha dúvidas espirituais que lhe ocasionavam uma grande inquietação. Foi então que ela foi internada no Hospital Estatal de Manhattan em junho de 1918. O pessoal do hospital não chegou a achar que fosse uma freira, considerava que sua formação religiosa era produto de sua imaginação. Em sua entrevista de admissão, Teresa assegurou desesperada que ela não estava louca, que não escutava vozes nem tinha visões, que só estava nervosa. 8 meses depois, com 39 anos, Teresa foi enviada a Willard. Também nessa instituição, não acharam que ela fosse uma religiosa. Em seu arquivo a descreveram como barulhenta e delirante. Teresa, traumatizada pela dura vida em Willard, evadiu-se de si mesma, assumindo outras identidades alternativas, entre as quais se encontrava uma criança de 9 anos. Após permanecer nesse hospício por 30 anos, morreu com idade de 69 anos e seu corpo foi utilizado para fins científicos. Antes de irmos para o próximo vídeo, convido você a dar o like, se inscrever, ativar o sininho e comente aqui embaixo o que você está achando do vídeo. Lawrence nasceu em 1878 no Império Austro-Húngaro. Em sua juventude, serviu o exército. Depois de dar baixa, se dedicou a recolher sucata e ao comércio ambulante de objetos de metal. Por volta de 1900, 2 acontecimentos mudaram sua vida. Recebeu uma grave lesão na cabeça como consequência de uma pedrada e começou a beber frequentemente em excesso. Terminou sendo internado em um hospital mental de Düsseldorf, Alemanha, onde permaneceu cerca de 1 ano. Em 1907, viajou para Nova York. Foi internado em um hospital psiquiátrico porque ele ia pelas ruas cantando ruidosamente. Em seu arquivo, sustentavam que Lawrence era um paciente difícil e solitário, mas um bom trabalhador. Em 1937, se converteu em coveiro do Willard. Este ofício, inicialmente não remunerado, agradava a Lawrence porque lhe permitia fugir da rotina asfixiante que se vivia nas salas do centro psiquiátrico. Em 1945, escreveu uma carta ao diretor de Willard solicitando sua libertação. Argumentou que tinha sido um trabalhador excelente, escavando mais de 600 covas em 8 anos. No entanto, Lawrence continuou como coveiro no hospital até poucos dias antes da sua morte, aos 90 anos, em 1968. Permaneceu na instituição mental durante 50 anos. Foi enterrado de modo anônimo no cemitério que ele mesmo havia cuidado durante tanto tempo. Margaret nasceu em Edimburgo, Escócia, em 1892. Segundo uma de suas tias, era uma criança brilhante e feliz, que sofreu desgraça após desgraça. Seu pai, um marinheiro mercante, morreu de tuberculose quando ela tinha 7 anos. Sua mãe, que voltou a se casar um pouco tempo depois, foi acusada pelas autoridades de não cuidar das suas filhas, de modo que Margaret e sua irmã Marie foram internadas em um orfanato. Margaret se tornou enfermeira e sua vida, apesar da guerra e os bombardeios que sofreu o hospital onde trabalhava, começou a lhe agradar. No entanto, a morte do seu noivo na França, algumas semanas após ir para a frente de combate, fez com que ela voltasse a ficar só e amargurada. Emigrou aos Estados Unidos em 1921 e inscreveu-se em estudos de pós-graduação em enfermaria no Hospital das Mulheres de Nova York. Durante sua formação, sofreu uma lesão grave na cabeça. Em 1925, contraiu tuberculose e teve que abandonar seu trabalho no Hospital das Mulheres. Durante 6 anos, permaneceu em hospitais para tuberculosos. Depois de sua reabilitação, só pôde encontrar trabalho nesse tipo de instituições.
Apesar de sua dura vida, Margaret era uma mulher alegre, viajou muito, tinha um excelente grupo de amigos e um carro próprio. Após a morte do doutor que sempre a havia atendido, que era também seu amigo e confidente, seu novo médico considerou que seus problemas emocionais requeriam um tratamento psiquiátrico. Tinha 48 anos quando foi internado no Willard. Em sua entrevista de admissão, se referiu a si mesma como uma mosca morta em uma teia de aranha e concordou em ficar só até que encontrasse um local melhor para ela, mas isso nunca aconteceu, que levou ao sanatório um grande número de pertences. Em concreto, no sótão foram encontrados 18 malas, caixas e baús. Roderigo provinha de uma família rica de classe alta filipina. Em 1907, viajou aos Estados Unidos para cursar uma escola em Salt Lake City. Já adulto, se mudou para Chicago e depois a Buffalo, onde, apesar de sua formação, trabalhou como empregado doméstico de um dos médicos mais famosos da cidade. Durante esse tempo, Roderigo propôs a se converter em um ministro metodista. No entanto, começou a se deprimir e a ouvir vozes que o acusavam de ser um pecador, e o médico para o qual trabalhava decidiu interná-lo no Hospital Estatal de Buffalo em 1917. Foi transladado ao Centro Psiquiátrico de Willard. O pessoal do psiquiátrico estava muito impressionado com seus conhecimentos de música clássica e de poesia. Com o tempo, Roderigo foi perdendo a visão e foi transladado a uma sala para pacientes cegos. Morreu em 1981 após permanecer no Willard por 62 anos. Ethel nasceu em Ithaca, Nova York, em 1889. Era filha de um pastor metodista. Quando tinha 18 anos, se casou com um encanador. Seu marido bebia muito, era violento, tinha muitos amantes. Ethel teve 2 filhos, sofreu 2 abortos involuntários e deu à luz a mais 2 filhos, que morreram na infância. Quando já não pôde seguir aguentando aquela relação, abandonou seu marido e começou a ganhar vida como costureira. Em 1930, foi admitida no Willard. Seu arquivo indicava que foi internada por solicitação de sua senhoria. Sua mala continha roupas de alta qualidade que ela havia confeccionado. Ethel foi descrita como uma paciente muito sociável, limpa e bem vestida. No entanto, em algumas ocasiões era sarcástica, irritante e negava-se a trabalhar. Gostava de ler e fazer crochê. No começo, os seus filhos a visitaram várias vezes, mas depois deixaram de fazê-lo, apesar de que a filha era funcionária do centro psiquiátrico. Durante os 43 anos que permaneceu em Willard, não recebeu medicação. Morreu em 1973. Madeline nasceu em 1896, pertencia a uma família rica de Paris. Se graduou na Sorbonne e em sua juventude viajou por toda a Europa e Estados Unidos. Em suas malas foram encontradas muitas das fotografias tomadas durante suas viagens. Após a Primeira Guerra Mundial, Madeline deixou a França e trasladou-se a Nova York, onde conseguiu um bom trabalho como secretária. Durante a década de 1920, foi professora de literatura francesa em escolas privadas para crianças em Boston. Era uma mulher intelectual interessada pela filosofia, literatura, história e música. Esse interesse pelo conhecimento levou a aumentar seus estudos na Universidade de Colômbia. Sua vida parecia interessante e próspera, mas em um determinado momento, Madeline foi se afastando de seus colegas e amigos de trabalho. De acordo com seu arquivo, algumas das pessoas que a empregaram e consideravam estranha, sem tato e dominante. Sua sorte começou a mudar durante a Grande Depressão. Não conseguiu encontrar um trabalho estável e foi se fechando em si mesma. Finalmente foi internada em 1931 na unidade de psiquiatria. Madeline atendeu voluntariamente ao condicionamento,
mas achava que sua hospitalização seria algo temporário. Madeline recebeu fármacos antipsicóticos da década de 1950. Com o tempo, desenvolveu o que mais tarde chegou a ser conhecido como dissenia tardia, ou DT, em transtorno dos movimentos causado por consumir medicamentos usados para controlar a esquizofrenia e outras psicoses. Morreu em outubro de 1986 no condado de Seneca, com a idade de 90 anos. O vídeo foi esse, muito obrigado por assistir até aqui. Caso tenha gostado, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!